Ele é um dos 3 carros elétricos mais baratos do Brasil. Só que com esse pacote aqui Extreme, ele fica por cerca de 170 mil reais. O que faria você investir para comprar um elétrico como esse, o JAC EJS1 na versão EXT? Vou contar para você todos esses detalhes a partir de agora e roda a vinheta. E para você que chegou aqui agora no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o carro, pode deixar nos comentários aí que eu vou tirar essa dúvida para você. Ou caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro veículo, pode ser novo, usado ou seminovo, só deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação. Esse carro ele foi produzido através da Joint Venture, feita lá na China entre Volkswagen e Jack Motors, chamada SOL. E nessa joint venture ele foi adaptado várias características de alguns veículos da própria Jack com outros veículos da Volkswagen para tornar esse carro aqui um carro mais global. Então, como exemplo, pensando em design, você pode ver que ele tem um design bastante inspirado no Volkswagen ID3 ou ID3, como você preferir. E alguns itens também que lembram bastante o visual do Up, como esse para-choque, com essa abertura, que você bem lembrar no Up, ele era uma peça integrada aqui por inteiro. Só que esse veículo, ele é um veículo que foi adaptado de um veículo já da Jack Motors, que era o JAC J2, que você bem lembra, e você pode ver que de porte ele é praticamente o mesmo carro, é praticamente o mesmo JAC J2, que passou a ser o JAC IEV20, que também era um elétrico, e agora se tornou esse EJS1. Então, falando agora de características dele, ele vem com faróis de Full LED na dianteira. De lado, nessa versão Extreme, ele tem rodas de 14 polegadas com pneu de uso misto, que é um pneu pensado mais para você usar no fora de estrada, por exemplo. E nessa versão Extreme ele é 50 milímetros mais alto do que a versão de entrada do EJS1, que já era 1 centímetro mais alto do que o IEV20. Você pode ver aqui na lateral, ele tem esse adesivo que identifica a versão, também para identificar que ele é um veículo mais aventureiro. Esse teto em preto brilhante, com o rack de teto, evidenciando também que na versão de entrada não tem. E vindo aqui para a traseira, uma traseira mais, digamos assim, com mais personalidade para esse carro, mais dele mesmo, com as lanternas em LED e o para-choque com o visual que lembra também bastante o visual da dianteira. E o que é interessante de falar aqui desse carro é de espaço de porta-malas. Ele é bem pequenininho, mas a gente basicamente consegue carregar aqui os detalhes para você carregar suas tomadas para recarregamento e mais 1 ou 2 mochilas. É bem pequenininho mesmo, é um carro muito mais urbano. E mais detalhes eu vou mostrar para vocês lá dentro do carro. Aqui no interior dele, a gente pode trazer alguns detalhes importantes com relação a acabamento, com relação a alguns acessórios que eu vou mostrar para vocês. Então, começando aqui pela porta, a gente tem aqui os comandos dos vidros elétricos, só que só o comando aqui do vidro do motorista que tem a descida automática. Os outros botões a gente precisa acionar o tempo inteiro. Aqui o botão para a gente travar os vidros, principalmente uma trava de segurança para criança, e os botões de travas das portas. E o controle aqui dos retrovisores elétricos, um controle mais comum. Vindo mais aqui para a área central, a gente tem os botões de controle dos faróis, bem parecido com o sistema da Volkswagen. Então aqui eu tenho acionamento de farol baixo, lanterna desligado, e para ligar o sistema de milha, eu preciso puxar aqui, ó. Igual vocês chegaram a ver no vídeo do Nivus. Bem parecido. A gente tem regulagem aqui de altura dos faróis. Tem até 6 regulagens aqui. E os botões para desembastador do vidro dianteiro e do vidro traseiro, nesse caso. Essa alavanca aqui, ela tem várias funções. Aqui a gente tem a função de seta normal dela. E nessa alavanca a gente tem a função nesse botão aqui de lavagem de vidros e aqui de acionamento dos limpadores de para-brisa. Então aqui eu tenho o acionamento dele e aqui a regulagem de velocidade quando ele está intermitente. Isso acontece por quê? Porque do lado de cá a gente tem a alavanca de câmbio dele. Então aqui, como não acontece nos veículos da Mercedes, a alavanca de câmbio fica aqui como se fosse na chave de seta. Então aqui apertando o botão eu aciono o P, e quando eu coloco aqui para baixo, eu aciono a marcha para frente, neutro e ré. Agora falando de volante. O volante dele é o mesmo do restante da linha da Jack Motors, ainda é um volante que a gente usa já há um bom tempo. Então aqui a gente tem do lado de cá o botão do controlador de cruzeiro adaptativo,
E aqui acima a gente tem o botão que faz acesso do computador de bordo. E o computador de bordo dele ele traz bastante informações, apesar de ser um carro elétrico, assim, que normalmente ele é mais reduzido de informação, ele é bem completinho. Então ele tem aqui informação de consumo médio de energia em kWh por 100 km, que é o que seria equivalente ao quilômetro, quantos litros a cada 100 km. A gente tem informação aqui de rotação do motor elétrico, quanto de corrente está consumindo, aqui informação de trip, condições da bateria, se a bateria, esse verdinho aqui primeiro inicial mostra a bateria ainda está em perfeito capacidade de carregamento, então se ela tivesse com um pontinho a mais aqui, significa que a sua bateria já está degradada, o que não é o caso, o carro tem aqui 13 mil quilômetros e a bateria ainda continua com 100% da capacidade, e aqui informação de temperatura da bateria. E aqui do lado de cá a gente tem informação durante o uso, que se eu estou acelerando eu estou gastando energia, se eu estou tirando o pé do acelerador ou estou freando, eu estou recuperando a energia dele. É um painel pequeno, mas bastante eficiente, com tudo que a gente tem de informações, do que a gente precisa, a gente tem aqui, assim, não falta nada. Talvez faltasse alguma coisa, talvez informação de calibração de pneus, mas fora isso a gente não tem nada. Aqui no interior dele também a gente tem alguns outros destaques, aqui na área central. O primeiro deles aqui é esse console elevado, isso facilita bastante no uso assim, para o motorista, porque a gente tem aqui o freio de estacionamento, o botão de ligar e desligar o veículo, um porta-copos e um porta-celular, que nesse caso aqui ele não é um carregador por indução, e aqui um outro porta-objetos, posso colocar carteira, outras coisas aqui. O problema disso é que isso reduz bastante o espaço aqui para o motorista, e se você for um pouquinho maior do que eu, vai ficar desconfortável, vai ficar apertado. Mas o que é legal de falar, dá uma olhadinha aqui, ó, no banco, você pode ver que ele tem a costura e o detalhe aqui do banco, lembrando a coloração do exterior dele. Ele é um carro que tem que ele traz toda a coloração dele, a exclusividade dele do lado de fora para o lado de dentro também. Mas voltando a falar aqui da parte de dentro, ele tem uma central multimídia, só que ela não tem uma conexão nativa com Android Auto e Apple CarPlay. Para que você faça um espelhamento de celular, você precisa baixar um aplicativo. Você precisa baixar um aplicativo aqui que não é nativo. Você faz o espelhamento da tela. Aí você tem aqui exatamente o que está na tela do seu celular. Então, inclusive, ele mantém no mesmo formato. Se eu virar o celular aqui, deixa eu abrir, por exemplo, eu abrir aqui uma função de GPS. Se eu virar o celular aqui, ele vai virar na mesma função. O problema disso é que se eu bloquear a tela, ele interrompe a transmissão. Então você precisa deixar o celular sempre ligado na mesma função, e principalmente para o uso de GPS, você tem que deixar ele aqui ligado e na mesma função, na mesma lateral. Tá vendo aqui, ó? Como eu travei a tela, eu preciso abrir de novo aqui o aplicativo de espelhamento e refazer o processo. Esse aplicativo ele serve tanto para celulares Android quanto celulares Apple, mas a limitação é essa. O problema de você deixar o celular sempre ligado é que num dia de muito sol, um dia muito quente, ou você fazer um trajeto muito longo, o seu celular vai esquentar bastante e vai prejudicar o funcionamento. E lembrando que não basta ter só o aplicativo, você tem que deixar ele conectado, tá? Ele não vai fazer esse espelhamento só pelo Bluetooth. O Bluetooth da conexão aqui ele vai servir, por exemplo, para que você transmita suas músicas, que você atenda ou desligue uma chamada de telefone, mas ele não faz o espelhamento. E falando aqui da nossa central multimídia, ela tem também algumas configurações do veículo que é bastante importante de mostrar. Aqui, por exemplo, eu posso mexer em configurações de direção, de iluminação e de instrumentação. Então, por exemplo, eu posso programar aqui uma velocidade para travamento automático das portas. Eu tenho aqui modos de condução. Se eu quiser alongar a autonomia, eu posso colocar no modo longa autonomia, confirmar. Qual que é o problema disso? Ele vai deixar o acelerador do carro bastante lento. Então, é para andar a baixíssimas velocidades dentro de bairro mesmo, porque o desempenho vai ser muito prejudicado. No modo econômico, que é o modo que a gente pode usar aqui, um modo confortável para usar em qualquer condição. E no modo normal, que ele tem um modo que ele foca mais em desempenho. E também aqui uma função de recuperação de energia.
que é o sistema do acelerador dele. A grande maioria dos carros elétricos tem, quando você acelera o veículo, ele acelera, e quando você tira o pé do acelerador, ele vai atuar nos freios para aproveitar esse momento para recuperar energia. No modo forte você recupera bastante energia, no modo normal você equilibra isso, e nesse modo é um modo como seria no modo fraco, como seria de você andar com o veículo, tirar o pé do acelerador e ele ficar em ponto morto. Aqui você praticamente não recupera energia, o carro fica mais solto. Eu gosto de dirigir no modo normal, vou deixar no modo normal aqui para mim. Outra função aqui de som e luzes, eu consigo programar volume de alarme, função de follow me home, que é quando você desliga o veículo, você dá um toque na iluminação e ele permanece acesa por 30 segundos. Para desligar a luz interna, som de condução. Aqui som de condução é quando você está andando com o veículo a baixa velocidade, ele vai soltar um som do lado externo para poder ajudar pedestres a perceber que tem um veículo passando por você. E aqui iluminosidade do painel. Aqui eu posso regular até o máximo que você desejar. E na parte aqui de instrumentação, ele vai te informar se o veículo tem ou não avarias presentes. Nesse caso aqui o veículo não tem. E falando agora de um geralzão, você pode ver que também com o acabamento dele aqui, do painel, ele tem um acabamento claro, com um tom de salmão aqui, mais ou menos aqui nessa tonalidade, que ele dá um aspecto de modernidade para o carro, dá um aspecto de veículo mais tecnológico, aquela ideia de carro conceito. Então ele é bem bonito, ele é bem confortável aqui no interior para quem vem na frente, aqui na parte da frente, né? Mas quem que vai lá atrás... Quem vai aqui atrás, o conforto já não é o mesmo. Então, na minha posição de direção aqui do motorista, se eu fosse aqui atrás, eu ficaria bastante apertado. Eu não teria praticamente espaço para os joelhos. Aqui o encosto de cabeça é rebaixado. Eu teria que subir ele para não ficar pegando na minha coluna. Então, subindo ele, para ficar um pouco mais confortável para as costas. Só que a altura aqui do teto também é bem baixa. Então, para mim, tem 1,75 m. Eu bato a cabeça aqui no teto, é bem reduzido mesmo. Então, para andar de uma maneira mais confortável, eu teria que ter um motorista ou que fosse um menor do que eu, ou que dirigisse de uma maneira mais próxima ali do volante, para que ficasse mais confortável. Só que aqui para crianças, por exemplo, para pessoas de uma estatura menor, talvez andaria de uma maneira bem confortável. Os bancos, por sinal, são bons, ele tem uma boa maciez aqui, ele não é um banco muito mole, mas também não é muito duro, talvez uma posição confortável. E o ângulo aqui do encosto também é bom, eu consigo apoiar bem a minha lombar. Mas é isso, é um carro para que você não ande sempre cheio, é um carro para que você ande em 1 ou 2 passageiros e de vez em quando tem algum passageiro aqui atrás, ou tenha mais a questão de crianças mesmo, de estatura menor. Agora vamos lá para o test drive, ver como é que ele se comporta durante o uso na rua. O Jaque EJS1 ele vem equipado com um motor elétrico instalado ali na dianteira, que tem 62 cavalos de potência e pouco mais de 15 kgfm de torque. É uma potência mais do que suficiente para você utilizar aqui no uso urbano, como eram os veículos 1.0 antigos. O que dá de vantagem em relação àqueles carros de baixa potência é que, sendo um carro elétrico e tem um torque até relativamente bom, e o torque de um carro elétrico ser disponível desde o primeiro momento em que você acelera ele é um carro bastante espertinho. Então, por exemplo, aqui no uso urbano, qualquer movimento, a resposta dele é imediata e é até bem boa para o porte dele. E a gente ainda consegue utilizar ele em 3 modos de condução diferentes, como eu mostrei para vocês antes no vídeo: modo normal, modo econômico e no modo para aumentar a sua autonomia. E aqui eu estou andando no modo econômico para você ver o quanto o desempenho dele afeta um pouco mais de delay assim no acelerador, mas nada que impeça de você usar o veículo de uma maneira confortável aqui do uso em cidade. E do uso em cidade, o que é bom de ressaltar também é da calibração da suspensão dele. Ele é um carro pequeno, é um carro que tem um entre-eixos curto, é um carro que tem baixo peso, então ele tem várias questões assim que seriam uma combinação para deixar ele um carro mais desconfortável no uso urbano. Mas para o porte dele, até para a disposição das baterias, da forma como a Volkswagen calibrou esse carro para o uso,
Ele é um carro bastante macio, é um carro gostoso de dirigir. Ele tem uma calibração aqui da direção elétrica boa, é melhor do que o dos outros veículos da Jack Motors, por exemplo. Ele tem um peso bom para você usar aqui na cidade e é super leve para usar na estrada. O que interfere mais mesmo é que com esses pneus de uso misto, a aderência dele fica mais prejudicada, principalmente no uso em via que seja muito molhada, em via mais alagada. Pegar uma chuva com esse tipo de pneus e o sistema de direção hidráulica, o sistema de direção aqui assistido dele, que é mais leve, mesmo com uma boa calibração assim na pista seca, quando vai na pista molhada, você acaba sofrendo um pouquinho, você tem uma sensação maior de que você tem um veículo que está menos na mão do que você gostaria. Mas fora isso, fora essa condição, ele é um carro bem gostoso de dirigir. O problema mesmo é no uso em estrada. Como ele é um carro pensado para ser um carro 100% urbano, a velocidade máxima dele em estrada é limitada a 110 km por hora. E 110 km por hora, se você for rodar muito tempo com ele, a gente fez um teste aqui, a gente rodou cerca de 50 km num trecho de estrada aos 110 km, era uma pista que tinha máxima de 120 km. A gente rodou no máximo aqui a 110, que é o que o veículo conseguia, e por rodar na velocidade máxima que ele tem capacidade, usar a máxima capacidade do veículo, 50% da bateria foi embora. Então, pra você ter ideia, é um carro essencialmente urbano mesmo, então, não ser que às vezes você precise, ou uma hora ou outra, pegar uma estrada, trechos curtos, até dá para você se virar bem. Mas esse carro aqui é um carro que você for comprar, pense que você vai ter um carro para usar na cidade. Para usar na estrada, talvez você tenha que pensar em uma outra opção. Ele até que é um carro muito bem equipado assim, pro porte dele, considerando que ele é um veículo de entrada, mas é um veículo de entrada entre os elétricos. Ele tem, por exemplo, piloto automático, eu consigo setar ele desde baixas velocidades, então aqui estou a 34 por hora, já estou programando aqui ele na velocidade de piloto automático. Então, conforto aqui é mesmo em uso urbano, você consegue aproveitar bem. E como você pode perceber aqui, ó, o sistema de regeneração dos freios dele, se você tirou o pé do acelerador, ele já freia de uma maneira automática para aproveitar e recuperar a energia. Mas é bom falar para vocês aqui também com relação ao tempo de recarregamento. Ele é um carro com uma autonomia declarada pela Jack Motors de até 300 km, e é o que mostra aqui no painel de instrumentos dele. Só que recentemente teve uma polêmica de um recálculo do Inmetro de qual seria a real autonomia ou real alcance dos veículos elétricos aqui no Brasil. E teve carro que perdeu 30% da autonomia declarada. Isso acontecia porque cada marca usava um ciclo de teste diferente. Uma marca usava um ciclo de testes europeu, outra marca, como a Jack, usava um ciclo de testes mais focado para o público da China, e não era nada padronizado aqui no Brasil. E isso foi padronizado agora pelo Inmetro, e a partir disso não vale mais o que as montadoras alegam o que o carro realmente consome. Agora é como é o consumo dos veículos a combustão. E nesse cálculo, esse carro ele perdeu a autonomia de 300 km, caiu para 161 km de autonomia, ou de alcance elétrico, né, como seria melhor dizendo. E qual que é o problema disso? 161 km é pouquíssimo para você utilizar, a não ser que você vá utilizar em trechos curtos, exatamente dentro da cidade. Só que aí testando o carro, avaliando ele, a gente percebe que esses também 160 km declarados também não estão certos, pelo menos no nosso trajeto de uso aqui. Usando 100% em cidade, com trânsito como está aqui, às vezes parado, às vezes andando, eu rodei até aqui 65 km e eu tenho 72% de bateria. Então com certeza eu vou rodar muito mais do que os 160 km declarados, que é a autonomia pelo Inmetro. Então, como eu já falei isso em outros vídeos relacionados à autonomia de veículos a combustão, varia demais, por exemplo, no carro a combustão varia o tipo de combustível, varia a dirigibilidade, variam várias questões, vários fatores. Em carro elétrico, você consegue, quanto mais você acelera, quanto mais rápido você anda, quanto mais subidas você pega, e quanto mais constante você anda em velocidades altas, mais você consome de bateria. Então, para um carro elétrico, uma condição aqui que eu ando em velocidades baixas, em trajetos de anda-para, eu consumo a bateria pouquíssimo. Então, talvez isso justifique também o quanto que eu tenho de autonomia, o quanto que eu vou poder rodar com esse carro. Então, é muito difícil você conseguir equalizar e falar, olha, ele vai rodar
100 km, vai rodar 300 km, vai rodar 150. É uma questão aqui mais de uso, da particularidade do seu uso. Se eu tivesse feito esse mesmo trajeto, esse mesmo percurso aqui, em uma cidade ou um local que tivesse muita subida, quanto mais subida eu pegasse, eu teria consumido muito mais bateria e minha autonomia com certeza teria sido prejudicada, e talvez isso justifique a diferença de consumo do que o Inmetro estabiliza. A gente não tem acesso assim, exatamente como que é feito o ciclo de testes do Inmetro, mas com certeza eles simulam o uso em cidade. Tem uso em subida, tem uso em trânsito andapar, em velocidades mais altas. Então, digamos assim, que se fosse para pensar como seria esse cálculo do Inmetro, esse cálculo do Inmetro faria mais sentido um consumo combinado entre cidade e estrada. Aqui no uso 100% de cidade, com certeza ele vai rodar muito mais do que os 160 km declarados. Mas agora falando de quanto custa, né? Quanto que custaria para mim, se ele roda 160, se ele roda 200, quanto que custa o quilômetro rodado nesse carro elétrico? Num cálculo simples aqui, considerando o quilowatt-hora cobrado aqui em São Paulo, cada quilômetro percorrido custaria em torno de 9 centavos. E você conseguiria recarregar aqui dentro na sua tomada residencial. Você, para fazer uma recarga completa da bateria, você gastaria em torno de R$20. Então, para você fazer mais ou menos uma conta rápida, para que um carro a gasolina ou flex com qualquer outro combustível fóssil valesse mais a pena do que esse carro, ele teria que fazer mais ou menos uns 90 km por litro. E como a gente sabe, isso não existe até então. Então, para você rodar na cidade, talvez não exista nada mais econômico financeiramente falando do que ter um carro elétrico. Mas a gente ainda sofre com pontos de recarga, com disponibilidade, é algo que é mais complicado para a gente na realidade, mesmo em cidades grandes, aqui como em São Paulo. A gente tem regiões, como na Zona Leste, por exemplo, que tem pouquíssimos pontos de recarga. Se você não for sair dos extremos e for para o seu trabalho na região central, e nessa região central você trabalha num prédio que tenha ponto de recarga, ou que você more próximo a shops que tenha ponto de recarga, ou que você tenha na sua residência um ponto de recarga. O problema é, carregar dentro de casa em tomada comum, você até carrega esse carro, mas numa tomada 110, 220, uma tomada 220 volts, considerando uma tomada melhor, uma tomada de garagem, você vai carregar 100% da bateria em 11 horas. É muita coisa. Se você comprar esse carro e instalar o Wallbox, que é a tomada que é especializado para carregamento, montando uma estação de recarregamento em casa mesmo, você recarregaria a bateria desse carro em 5 horas. Agora, naqueles carregadores ultra rápidos, que são pouquíssimos, são raros até de você achar, você conseguiria recarregar de 20% até 80% da bateria em 30 minutos. Então são várias contas que você precisa fazer, são vários fatores que você precisa pensar se realmente vale a pena você ter um carro elétrico, se você vai ter condições de recarga dele, qual trajeto que você costuma fazer. Não dá para você sair sem planejamento com um carro elétrico, porque você precisa contar com a autonomia dele, com o seu alcance elétrico. Então são várias continhas, são vários fatores que você precisa pensar para chegar a cogitar a possibilidade de comprar um carro elétrico hoje aqui no Brasil. A tendência é que isso vá melhorando aos poucos, mas por enquanto essa é a nossa realidade, e é com isso que a gente tem que contar na hora de fazer a escolha para uma compra. Pensando em concorrentes aqui do Jaque EJS1, não especificamente dessa versão, pensando no modelo como um todo. Ele tem basicamente três concorrentes no mercado, que é o Renault Kwid E-Tech e o Caoa Chery iCar. E com certeza, na hora que você estiver vendo esse vídeo, cada hora um vai estar mais barato do que o outro e vai ser o carro mais barato do Brasil. É uma luta bem intensa. Mas o que esse carro aqui tem de vantagens em relação aos demais? Ele é um carro que tem um bom desempenho, ele tem um pouco mais de potência, é bastante confortável de dirigir ele tem uma suspensão muito bem calibrada. E, claro, você pode ver aqui, a cor dele é um exemplo. Para quem gosta de um carro mais exclusivo, o EJS1 ele tem várias cores disponíveis. Você pode achar ele desse tom de rosa, pode achar em tom azul, vermelho, em variações de verde. Então ele é um carro que é bastante para chamar atenção, para fugir um pouco dessa mesmice do mercado. Por características, ele é um carro pequeno, ele é até um pouco maior do que o Caoa Chery iCar, então para espaço, caso você precise de mais de 2 pessoas para usar o carro, até cabe uma criança no banco traseiro, ele é um pouco mais apertado, como você pode ver no vídeo.
e você precisa de muito mais espaço, talvez o Kwid E-Tech seja um carro mais adaptável do que esses outros dois modelos, porque você consegue ter passageiros no banco traseiro sem tanta dificuldade. E também como vantagem do Kwid E-Tech é a questão de peças. Você tem a grande maioria das peças do Kwid você consegue utilizar no E-Tech, principalmente peças de acabamento. Tanto do Chery iCar quanto daqui do EJS1 são peças específicas. Então isso pode levar um pouquinho o custo da manutenção e também o preço de seguro. Mas pensando em usabilidade, em exclusividade, em um carro divertido de dirigir, que te oferece boas condições, talvez esse aqui seja uma ótima opção para você. Mas e você? O que você faria? Deixa aí nos comentários.